O que nós temos preservado? Nem o casamento que a gente diz que é precioso, a gente jura diante de homens e de Deus, a gente não preserva. Quando a gente casa, existem testemunhas além de Deus. E a gente fala, não, na morte, na angústia, na aflição, eu prometo na dureza, no real que não tem, eu prometo ser fiel, prometo amar até que a morte nos separe. E se a gente perguntar se aquele momento é precioso, é um momento tão precioso que vale a pena ser preservado, o que você faz? Meu Deus, eu sei que nós costumamos guardar preservar o que a gente acha que é precioso. Gênesis 21, 22. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está em tudo. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, mano, você só faz merda? Você não passa um mês sem fazer uma coisa que não é legal. O cara olha para Abraão, um pagão, um ímpio, e fala, ó, Deus está em tudo que você faz. Não é Abraão que está falando, ó, Deus está comigo, não, é um ímpio. Que está olhando para Abraão e está dizendo, cara, eu vejo Deus em tudo que você faz. Quem está vendo Deus no que o cara faz? Um pagão, um ímpio. Pagão olhando para Abraão, um ímpio, e observando a presença de Deus, que Abraão preserva. Mesmo Abraão errando, mesmo Abraão às vezes falhando, e se corrigindo, ele preserva o quê? A presença de Deus. E a presença de Deus que ele preserva, traz para ele um olhar de ímpio e de pagão, cara, porque você preserva essa presença de Deus. Tudo que você faz para mim é Deus. Eu vejo Deus em tudo. Irmãos, às vezes as pessoas não vêem Deus no nosso namoro. Às vezes as pessoas não vêem Deus no nosso casamento. Às vezes as pessoas não veem Deus, não vê Deus nas nossas atitudes diárias. Mas quem está falando aqui é um ímpio. É um homem que não frequenta igreja, é um homem que não é, o Deus dele principal não é o Deus de Abraão. E ele olha para Abraão e diz, eu vejo Deus na tua vida. Mas a resposta é, o que é que Abraão preserva? O que Deus disse para ele, anda na minha presença. E faz o quê? Ser perfeito. Preserve, Abraão, a minha presença. A presença de Deus preservada em nossa vida, traz a nós integridade. A pergunta é, o que as pessoas que são crentes olham para nós, para você e para mim, eles observam o quê? Caloteiro, não cumpre nada, não cumpre lei, não cumpre nada. Não tem atitude de homem. Mas o ímpio chega até Abraão e diz assim, vamos ler de novo? Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus, não é um crente que está dizendo isso para ele, não é um cara que saiu do culto de Djalma e está dizendo, Deus está com você. Ele não está saindo do culto e está ouvindo, cara, Deus está com você. Ele está ouvindo isso de uma pessoa que não adora o mesmo Deus que ele. É um cara que viu Deus na vida de Abraão mesmo.
E a pergunta é: o que as pessoas têm visto na nossa vida? No nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso namoro, no nosso casamento. Tem pessoas aqui dentro que estão casado para cumprir uma tabela, porque não tem mais desejo de conversar com a esposa, não tem mais desejo de conversar. O desejo é que ele pudesse entrar calado e sair calado. Um pagão olha para Abraão e vê o quê? O que ele preserva. E o que ele preserva, Helenice? A presença de Deus. Se Abraão preserva a presença de Deus, ele vai ter um filho chamado Isaque. O que Abraão passa para o filho? O que é mais importante? Ouro, grana, status, gado. O que é mais importante para Abraão é preservar a presença. Gênesis 26. Naquela época, Abimeleque foi até Isaque. Esse não é o mesmo Abimeleque de Abraão, tá? Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar com Auzate, o seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Alguns estudiosos dizem que pode ser filho, neto ou outro. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Esses responderam: vimos o quê? Claramente que o Senhor está. O que o primeiro Abimeleque viu em Abraão? Que Deus estava em tudo o que ele fazia. O que Abraão preservava? A presença. O que ele ensina o filho a preservar? Sabe o que o seu filho está fazendo hoje? O que você ensinou ele a preservar. Sabe o que a tua filha está fazendo hoje? O que você ensinou ele a preservar. E ele está fazendo exatamente o que você fazia. Porque foi isso que nós passamos para os nossos filhos. Aquilo que a gente acredita que é o quê? Precioso. O que Abraão passa para Isaque? Cara, você pode ter tudo, mas anda na presença de Deus e procura ser perfeito. Anda onde? Na presença de Deus. Claramente que o Senhor está com você. Aí chega um cara também ímpio e pagão, e vai ver o que na vida de Isaque? Claramente, é nítido, ninguém precisa falar, eu vejo que Deus está com você. Como que Abraão ouve, Deus está com você agora, Isaque ouve, Deus está com você, porque eles preservam algo importante. O que é que você está ensinando o teu filho a preservar? O que você preserva. Se a presença de Deus é importante para você, você vai querer que teu filho guarde a presença de Deus. E quando ele guarda a presença de Deus, todos terão que reconhecer que Deus está com ele. Diga para o teu irmão: preserva a presença de Deus como algo mais precioso da tua vida. Porque amanhã o teu filho também vai preservar. Isaque aprendeu a preservar aquilo que era bom. E aprendeu a dispensar aquilo. Porque o pai dele não orou 20 anos assim. Ele pegou uma escrava para fazer nela o quê? Um filho. Mas Deus tinha prometido que o filho seria por parte de Sara.
Eu tinha 40 anos quando se casou, ele tinha, com Rebeca, filha de Betuel. Aí vem Isaac e preserva o quê? A presença. E para Isaac preservar a presença, às vezes ele teve que falar, eu me entrego. Porque quando Abraão vai entregar ele como sacrifício, ele se entrega e fala, estou aqui, eis-me aqui. Isaac preserva a presença, Abraão preserva a presença, e o que as pessoas observam neles? Que Deus está com eles. O que você preserva? O que eu preservo? Ah, mas sabe o que é? Meu pai me ensinou errado, minha mãe ensinou errado, minha mãe fez o errado, meu pai fez o errado também, minha mãe fez o errado. Ué, mas Isaac não fez o errado que o pai fez. Ele preferiu preservar o que era mais precioso, que era fazer o quê? O correto. A presença de Deus sendo guardada como aquilo que é mais precioso para um homem. Então vem Abraão e ouve o quê? Está com sono, mano? Vem Abraão e ouve o quê? Certamente, Deus está com você. Vem Isaac e ouve o quê? É Isaac, Deus está com você. Isaac é o que de Abraão? Filho. Agora vem Jacó, que é filho de quem? De Isaac. Que é neto de quem? De Abraão. Vamos ver o que ele preserva? Vai. Labão, porém, lhe disse, se conto com o seu favor, está dizendo isso para Jacó, peço-lhe que fique por meio de adivinhação, descobrir. Por meio de adivinhação, descobrir. O Senhor me abençoou por sua. Porque você, Jacó, preserva o quê? A presença de Deus. Para Abraão é o mais precioso, para Isaac é o mais precioso, e para Jacó é o mais precioso. Ninguém vai ver a presença de Deus na nossa vida se ela não for o mais precioso para nós. Se a presença de Deus não for aquilo que tudo que a gente tem de precioso, ninguém vai reconhecer Deus na nossa vida. Para Abraão, a presença de Deus é mais preciosa do que Isaac. Por quê? Porque ele está disposto a oferecer Isaac. Para Isaac, a presença de Deus é mais preciosa do que Abraão. Porque ele está disposto a se entregar pela presença. E agora um homem também diz para Jacó, eu vejo Deus em você. Porque desde a hora que você chegou em casa, eu sou abençoado. Dependendo, alguns irmãos, dependendo do que como a gente estiver, a gente chega na casa de alguém para ser maldição. Às vezes nós não somos nem bênção no casamento, quanto mais na vida das pessoas. Então agora nós vemos 3 pessoas que colocam a presença de Deus como algo precioso. Um ímpio está reconhecendo que Abraão, Isaac e Jacó é cristão, tem Deus. E quantos de nós aqui, as pessoas dizem, para ser cristão igual a ele, eu não quero. Quantos de nós ouvimos assim, eu não vejo Deus na sua vida. E se as pessoas não vê Deus na vida da gente, vai ver Deus aonde? O patrão tem que dizer, Carlos não tem patrão, né, Carlos? Você é seu patrão, né? Então você não vale. O patrão tem que dizer pro Caio, eu vejo Deus na sua vida. Porque desde a hora que você chegou aqui, cara, eu não sei, eu sinto a presença, eu sinto o negócio, eu sinto, olha, cara, eu não sei, está diferente. Mas nós vemos crentes trabalhando e sendo pior do que o ímpio, dando mais trabalho, dando mais atestado, dando nó, preguiçoso. Gênesis 30, 27.
Gênesis 31, 42. Quando eu estiver acabando a frase, você já pum, tá bom? Fica ligado aí, cara. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus do meu pai, quem é o pai dele? Quem é o pai de Jacó? Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, olha isso, gente. Olha o que ele está falando. O Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o meu vô, e o Deus de Isaac, meu pai, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente o Senhor me despediria de mãos vazias. Porém, viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão de mudar a minha história. Jacó diz assim: a minha história foi mudada por causa do Deus do meu pai, do meu avô, por causa do temor que meu pai tinha, e porque Deus está conosco. E Deus está com você, não te livra do sofrimento, mas faz você passar por ele. E ele diz assim: eu passei pelo trabalho árduo, sofrimento, mas Deus manifestou a sua decisão. Chega! Diga para o teu irmão: até ontem foi, mas a partir de hoje, chega, 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 chega! O decreto não estava na mão de Labão, mas estava na mão de Deus. Só cabia Jacó preservar a presença. Como você quer que as decisões sejam mudadas ao seu favor, ao meu favor, se eu não preservo a presença de Deus? O que é mais precioso? É eu matar a vontade da minha carne. Eu achar que estou sofrendo, eu achar que eu estou angustiado, eu achar que estou desanimado. Não importa se a gente chegou triste aqui, o que importa é que a gente chegou. Nós somos adultos, nós preservamos a presença de Deus, e aonde está a presença de Deus, há a decisão a ser tomada. A Bíblia diz que Deus tomou o quê? A sua decisão. E a decisão de Deus qual que é? É boa, é perfeita e agradável. Mas como que é agradável e eu estou vivendo isso? A pergunta deveria ser: eu tenho preservado a presença de Deus para que as decisões sejam mudadas? Ou eu estou vivendo isso há mais de 15 anos, há mais de 16 anos, e nada muda, porque eu não preservo a presença de Deus. Deus, porém, viu o quê? O que Deus viu? Sofrimento. O que o ímpio viu? Presença. O que Deus vê? Sofrimento. O que o ímpio viu? Presença. O ímpio vê a presença, Deus vê o sofrimento. Ele toma a decisão dele. Agora, o ímpio não olha a presença de Deus na nossa vida. E Deus não vê nenhum tipo de sofrimento que ele possa tomar a sua decisão. E aí a decisão de Deus é nunca mudar, porque a pessoa nunca preserva de verdade a presença. Preservar a presença é no sofrimento. Preservar a presença é na angústia. Preservar a presença é no desânimo, é na doença.
É quando está tudo mal, mas você está ali preservando o quê? A presença. Acabou? Qual decisão Deus pode mandar para mudar as injustiças? Jacó estava sendo injustiçado. Por quê? Porque o patrão dele tinha mudado o salário dele várias e várias vezes. Mas chega uma hora que ele fala assim, ó, Deus tomou a decisão, você não fará mais isso comigo. Labão vai até Jacó, persegue Jacó. E a Labão ouve, não fala nem bem e nem mal para ele, e nem promete a ele coisa nenhuma. Nós temos agora Abraão fazendo o quê? Preservando. Nós temos agora Isaac preservando. Nós temos agora Jacó preservando. Que geração? É a terceira? É a terceira, né? Agora nós vamos para a quarta. José. Todo mundo fala de José, mas o que ele preservava? O que ele via? O pai, o vô e o bisavô preservar. O que os irmãos de José via? O mesmo que José. Mas qual foi a opção de José? Preservar a presença. E não foi fácil preservar a presença, Tânia. Porque não é fácil. Não é fácil preservar a presença. Não é fácil preservar ser líder. Não é fácil preservar ser crente. Gênesis 39, do 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito. Para onde? Que geração que é essa? A quarta. Todas as 3 gerações que passaram preservavam a presença de Deus ou não? O que as pessoas viam neles? Deus. Quem está preocupado com o que Deus vai ver no seu filho, no seu neto e no seu bisneto? Um ímpio observa que José também observava no bisavô, no avô e no pai. Em momentos difíceis chegaram para o bisavô. Momentos difíceis chegaram para o avô. Momentos difíceis chegaram para quem, Edinho? Para o pai. Mas todos eles preservaram o quê? A presença. O que José tem que preservar? A presença. Então diga para o teu irmão, não importa os momentos difíceis, porque Deus vai tomar a decisão dele. Mas vai tomar a decisão dele baseado no que você vai preservar. Chacoalha teu irmão e diga, preserve a presença de Deus. Agora eu vou falar algo que vai te machucar. Diga para ele assim, ó, para de preservar a angústia. Para de preservar passado que não foi bom. Para de preservar tristeza, chateação. Preserva a presença de Deus. Gênesis 47, do 7 ao 9. Então José levou Jacó, o seu pai, a Faraó, e o apresentou a ele. Jacó abençoou Faraó. E este lhe perguntou, quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu a Faraó, são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis. Foram o quê? Mas o que as pessoas viam nele? Diga para o teu irmão, a sua peregrinação aqui também vai ser pouca e vai ser difícil. Mas eu quero dar uma notícia para você. Para de preservar o que não vai mudar decreto. Para de preservar o que não vai trazer nada de bom.
e preserve aquilo que vai mudar o decreto, aquilo que vai mudar a decisão. Preserve a presença, a presença, a presença de Deus. José tinha quantos anos quando ele foi vendido? 17. Nós estamos vendo gente de macaco velho aqui, com 30, com 35, 40, que sabe, na angústia fica, ai, eu estou tão tristinho, sabe, eu estou tristinho, babudinho lá no final, estou tristinho, não vou preservar nada mais, porque eu estou tristinho. Cara, o cara está sendo vendido, 17 anos, ele não tem 18, ele tem 17, e ele está disposto a preservar o quê? A presença. E você, macaco velho, macaca velha, sabe, sabe, eu não vou fazer mal, não quero, sabe, eu fiquei magoado. Outro dia eu falei com o irmão que se eu fosse ficar magoado e não fazer, cara, eu não faria nunca. Mas eu não estou aqui por causa disso, por causa do meu sentimento, eu estou aqui porque eu estou preservando alguma coisa. E o que eu estou preservando? O que é mais de precioso? Ou eu preservo a mágoa, ou eu preservo Deus. Mas as pessoas crentes estão preservando o quê? Mágoa. Os crentes estão preservando o quê? Tristeza. Os crentes estão preservando o quê? Passado que não edifica. Esquecem de preservar o que é mais importante, a presença de Deus. Eu fiquei magoadinho com o Denilson. Querido, se você vai andar comigo e não vai ficar nunca magoado comigo, pode ir embora, porque você vai ficar magoado, e também vai ter hora que eu vou ficar magoado com você. Mas isso não vai me parar, isso não vai parar você, porque você não está preservando só a nossa amizade, você está preservando o quê? O que é mais de precioso? A presença de Deus. O que você foi preservar na faculdade? O quê? O quê, Tânia? A presença de Deus. O que você foi preservar no serviço? A presença de Deus. O que você está preservando na tua casa, no teu casamento? A presença de Deus. Tem gente que mente tanto que nem ele, gente, só ele para acreditar na mentira dele e dela, porque tem menina mentirosa também. Tem menina aqui nessa igreja que fala as coisas comigo, eu falo, será que ela acredita nisso que ela está falando? Porque cada semana é uma mentira. José vai trabalhar com um patrão que vê Deus na vida dele e diz o que para ele? Eu comecei a ser mais abençoado quando você chegou. Quando você chegou aqui, Caio, abençoou mais ou não? Tem que abençoar. O patrão vê José e fala, ei, tirei a sorte grande. Ele é o quê? Tem Deus na vida desse cara. Mas quem está falando é um ímpio ou é um crente? Crente. Faz quanto tempo que você não ouve alguém falar, cara, eu vejo Deus na sua vida? Quando eu falo você, gente, sou eu também, tá? Eu não sou melhor. Pelo contrário, eu preciso dessa palavra assim como você. Eu falo você, mas é nós. Quanto tempo eu não ouço alguém falar assim, eu estou vendo Deus na sua vida, cara. Tudo que você põe a mão é abençoado. Tudo que você põe a mão, cara, o negócio cresce. Tudo que você põe a mão prospera. Tudo que você põe a mão parece que, olha, Deus abençoa. Mas você está vivendo uma aflição. Não importa a aflição, o que importa é que você preserva. Tem 17 anos, tem um patrão e Deus, agora ele tem uma patroa, Del. Enquanto o patrão vê Deus na vida de José, a patroa vai ver um objeto sexual. O patrão vê o que, Camila? Deus. E a patroa? Um objeto sexual. Mas José continua sabendo que ele tem que preservar.
Então não vem com essa aqui, ó. Eu caí, sabe que eu caí? É porque estava muito difícil. Só para você ou para José também? Você está na casa do papai, da mamãe, com o maior conforto, toma banho quentinho. José era escravo, meu irmão, e ele preservou o que ele achava de mais importante. A mulher bate o olho em José e vê o que nele? Esse vai ser meu objeto sexual. O patrão bota o olho nele e fala o quê? Esse vai ser meu objeto de ganhar grana. Ele é um objeto. Mas ele sabe o que ele tem que preservar. Porque Jacó, o pai, teve a história mudada porque preservou a presença. E daqui a pouco o decreto contra José vai mudar. Porque ele está preservando a presença. Mas sabe o que eu acho mais interessante? José não fala, eu caí. E eles falam, eu caí, como se fosse algo normal. Mas José está ali, ele precisa preservar algo que é normal. O que é normal para Isaac? O que é normal para Abraão? O que é normal para Jacó? A presença. E a presença do Senhor não está onde opera o pecado. Então não adianta você falar que está preservando a presença do Senhor e toda semana fica caindo. Você está preservando as suas vontades. Ele, porém, recusou e lhe disse, o meu Senhor não se preocupa com coisa alguma. Olha o que ele falou para a mulher. Sai comigo. Transa comigo. O que ele fala para a mulher? Você é louco, o meu Senhor não se preocupa com coisa nenhuma. O que a gente ia falar, hein, Diego? Senhor, caí. Porque os caras falam, caiu com a naturalidade. Normal, cair. Deixou tudo que o tem aos meus cuidados. Além de ele ser fiel a Deus, ele era fiel ao patrão. Você não pode dizer que é fiel a Deus se você não é fiel às pessoas. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. José falando. Ele nada me negou. Mesmo que nada está sendo negado, a pessoa quer mais. Lembra quando ele fala para Davi, se você tivesse me pedido mais mulher, eu te daria. Mas você foi pegar aquilo que não pode, aquilo que é pecado. A não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele é um menino com menos de 30 anos. E aqui tem macaco velho que está toda hora. Sabe por que você faz isso? Porque você não preserva a presença de Deus. Porque se você preservasse a presença de Deus, a gente ia ter vergonha de fazer o que Deus não quer que a gente faça. Assim, embora ela insistisse com José, ela insistisse, quantos dias ela insistiu? Quantos dias? Ninguém sabe, mas pode ter certeza que foi mais de anos. Porque lá ele ficou quanto tempo? 13. 3 presos. Quando ele faz isso, logo depois ele é preso. Mas ele ficou bastante tempo sendo tentado. Ele ficou bastante tempo a mulher lá nele, a mulher lá nele, a mulher lá nele. E sabe o que ele fez? Ele decidiu fazer o que, Camila? Eu saio com essa mulher ou eu preservo a presença? Ele decidiu o quê? Preservar a presença. E nós decidimos o quê? Toda semana falar o quê? Cair. Não preserva uma pequena coisa, quanto mais uma tentação maior. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. O que ele fazia? Ele está passando pela tentação, porque ele também está sendo tentado? Ele está sendo tentado ou não? Tá, o que ele faz? Ele evita. Agora as pessoas estão sendo tentadas, o que faz? Prepara todo o cenário. Não, vem dormir em casa, vamos lá viajar para tal lugar. Vamos ver o que está sendo tentado. O que vai acontecer com isso? Vai cair. Vai cair. E não é porque a pessoa é safada, é porque vai cair.
porque não está preservando o que precisa ser preservado. Porém, podem fazer dele um presidiário, porque a mulher tenta, ele não aceita, e ela vai fazer dele o quê? Um presidiário. Agora de escravo ele é um presidiário, mas na prisão ele decide o quê? Preservar a presença de Deus. Ele tem duas alternativas: preserva a presença de Deus e sai da cadeia, ou entrega a presença de Deus e morre na cadeia. O que ele escolheu, Caio? Ele escolheu o que o bisavô dele escolheu. Ele escolheu o que o avô escolheu. Ele escolheu o que o pai escolheu: preservar a presença. Ele vai cair na frente de Faraó para decidir resolver uma situação que nem o rei podia. Então não pensa que Deus vai te trazer aqui, vai te tirar da cadeia para você viver uma vida boa. Deus vai tirar você da cadeia, Deus vai livrar você para estar a serviço dele. José sai da cadeia e logo enfrenta um problema. Tem 7 anos de vaca magra, tem 7 anos de fome que o Egito vai passar. O que a gente faz, José? Por isso, Faraó, procure um homem. Gente, repete comigo: procure um homem criterioso. Presta atenção. José sai da prisão com mais uma qualidade. O que ele era agora? Criterioso. Se sou eu e você que sai de uma prisão, de uma injustiça, a gente sai criterioso ou a gente sai cheio de mágoa, cheio de vontade de não fazer mais nada? Como que a gente sai, Caio? A gente já sai desanimado. Mas ele preservou a presença de Deus. Quando ele se coloca na frente de Faraó, ele já sabe exatamente o que Deus quer que ele faça. Por quê? Porque Abraão sabia. Por quê? Porque Isaac sabia. Por quê? Porque Jacó sabia. Por quê? Porque José sabe. Porque todos eles fizeram o quê? Preservaram a presença de Deus como algo mais precioso. Você quer namorar, quer casar com quem não preserva a presença de Deus? Você está querendo o que para a tua vida? Você já sabe o final disso. Por que entrega? Porque o bisavô preservou, porque o avô preservou, porque o pai preservou, e ele aprendeu a preservar. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Oh, mas você mudou de versículo, cara? Ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Diga para o teu irmão: você quer um comando? A pergunta é: o que você tem preservado? Você quer ser líder? Você quer ser ministro de alguma coisa? O que você tem preservado? Você vê José fazendo alguma coisa errada? Nada, podendo fazer. E Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão e nem o pé no Egito. A primeira coisa que eu ia fazer é acabar com a vida de Potifar. Ele preserva a presença de Deus, ele não tem tempo para fazer maldade, ele só tem tempo para fazer o que Deus quer. O faraó deu a José o nome de Zefanete Paneia, e lhe deu uma mulher. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó. E ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Ele foi trabalhar. Com 30 anos o cara trabalha. Hoje os moleques com 20 não querem trabalhar mais. Se desse o Faraó para os moleques, se desse o Egito inteiro para os moleques tomar conta que de 20 anos, ele fala: estou cansado, não dá para me rodar o Egito inteiro. Um bando de cansado. Ao primeiro, José teve um filho.
depois que ele sai da cadeia e preserva a presença, ele deu um nome: Deus me fez esquecer de todo o meu e de toda a casa. Tem coisas que é só Deus que faz a gente esquecer. Tem coisas que a gente não consegue esquecer sem Deus. Por isso a gente precisa preservar a presença dele, para a gente poder esquecer. Vai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho. Espera aí, Deus me fez crescer no lugar onde eu tenho sofrido. Espera aí, não tem alguma coisa errada? Porque a gente gosta de crescer em que lugar? Que a gente não sofre. Deus fez José senhor de todo o Egito. O que José era quando chegou? Um escravo e um prisioneiro. Mas onde está o segredo? O que José preservava? Quem preserva a presença do Senhor não será escravo e nem sofrerá por muito tempo, porque o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá.